Downsize. O que seria o downsize? O downsize consiste em reduzir e muitas vezes eliminar todos os processos ou pessoas e cargos desnecessários na empresa. São eles que acabam muitas das vezes travando as rotinas e causando impacto negativo diante da tomada de decisão e tornando os processos internos menos ágeis. Como um downsize é feito? Estratégias de downsize visam a redução de custos da empresa por meio da diminuição de sua estrutura organizacional. A eliminação de equipes de trabalho menos produtivas é a forma mais rápida de eliminação de custo. O downsize também pode ser realizado para eliminar partes que estão fora de uso de um setor produtivo. Quando devemos fazer o downsize? Gestores e líderes costumam optar pelo downsize quando são confrontados com custos elevados ou quando há necessidade de aumentar a eficiência com que uma empresa funciona. Isso porque a contratação de pessoas no passado pode ter sido executada de maneira equivocada. Vantagens do downsize. A aplicação correta da técnica do downsize acarreta consequências positivas para a empresa, como o aumento do valor agregado da empresa, o aumento da eficiência operacional, redução de custos e despesas operacionais da empresa, maior agilidade para tomar decisões, avaliações de desempenho mais eficientes, otimização da cadeia produtiva, operações em escala, foco nas necessidades reais do cliente, transparência na comunicação interna e externa, reavaliação e revitalização de processos. Não podemos só citar as vantagens, também com a aplicação errada desse método causam as desvantagens. Algumas das desvantagens que podem trazer para a empresa são diminuição de lucros, perda de capital humano qualificado e especializado, principalmente quando há desligamentos precipitados, a desmotivação dos colaboradores remanentes devido a potenciais desligamentos que o downsize pode promover, queda inicial da produtividade interna com a diminuição do quadro de funcionários, queda na qualidade de produtos e serviços prestados, principalmente quando há terceirização de processos essenciais para o negócio, gastos com verbas rescisórias de funcionários demitidos, prejuízos para a imagem da organização caso a liderança não se manifeste clara e objetivamente a respeito de todo o processo de corte nas burocracias internas. Também muito citado por ser aparentemente igual ao downsize, a reengenharia é muito falada. Irei citar a diferença entre eles para entender mais sobre. Como já falado, o downsize ele consiste na eliminação de processos considerados desnecessários. Já a reengenharia ela consiste na reformulação dos processos para modernizar e revitalizar a empresa. Boa noite, pessoal. Eu vou estar falando sobre a reengenharia. A reengenharia é uma abordagem radical para a melhoria dos processos de negócios. Ela envolve a reestruturação completa de um processo para conseguir melhorias drásticas. Ela trabalha desde o início até o fim do processo. E também vai ver quais processos precisam ser eliminados e ver quais precisam ser implementados, com o objetivo de torná-lo mais eficiente e eficaz. Um exemplo de reengenharia é o que aconteceu com a empresa Xerox na década de 90. A Xerox estava perdendo mercado para dois concorrentes, então decidiu implementar um projeto de reengenharia para seu processo de vendas e marketing. O resultado foi uma redução em 30% de custo e um aumento em 50% de vendas. A reengenharia ela começa do zero sem considerar o que já existe, então ela se concentra na necessidade do cliente. Ela faz o uso da tecnologia para melhorar a eficiência e a eficácia dos processos e também envolve as pessoas que trabalham no processo. A reengenharia ela pode levar a uma redução de custos e um aumento da produtividade. E pode levar a uma melhoria na qualidade dos produtos e serviços e também pode levar a uma melhoria na satisfação do cliente. Mas a reengenharia ela pode contar com alguns riscos, que é levar à resistência das pessoas que trabalham no processo e pode falhar se não for implementada corretamente. Ou seja, ela traz benefícios significativos, mas também apresenta alguns riscos. Então, antes de aplicar a reengenharia, é importante avaliar os riscos e os benefícios com cuidado. Olá, me chamo João Antônio e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o que é benchmarking. A palavra benchmarking significa referência, né?
Essa metodologia é basicamente você analisar as empresas concorrentes e, com base no que dá certo e no que dá errado, você traça seus objetivos e suas estratégias, né? O benchmarking surgiu na década de 70 com a empresa Xerox. Ela foi uma das pioneiras a usar essa metodologia, onde ela analisava as empresas concorrentes dela e, com base nas estratégias que davam certo e nas as escolhas que davam errado das outras empresas, elas se baseavam e assim construíram as próprias estratégias. Mas foram os japoneses nos anos 80 que aperfeiçoaram essa metodologia no setor automobilístico, assim se tornando um dos maiores setores automobilísticos do mundo até hoje. Bom, existem basicamente 5 tipos de benchmarking, né? O primeiro que eu vou falar é o benchmarking interno, que basicamente com base na própria organização, ela internamente faz metas e objetivos, né? E com indicadores ela vê o que está dando certo e o que não está dando, e internamente eles refazem os objetivos e as estratégias. Tem também um dos mais famosos, né, que é o benchmarking competitivo, que você analisa o seu concorrente e, com base nos resultados dele, você traça uma meta própria, sua própria organização. Tem também o benchmarking funcional, que ele prioriza o processo com base numa atividade específica da empresa. Tem também o benchmarking genérico, que ele procura tratar processos semelhantes, porém em atividades empresariais diferentes. Tem também o benchmarking coletivo, que é a melhoria coletiva, né, de um objetivo específico em um grupo de empresas. Um exemplo seria a meta de redução de gases poluentes, né, de uma siderúrgica, onde várias siderúrgicas contribuiriam para o mesmo objetivo, né, com a busca de a redução de emissão de gases. Não existe uma maneira certa de fazer benchmarking, mas tem alguns indicadores e alguns processos que podem ajudar a você fazer um benchmarking corretamente. Por exemplo, a avaliação interna, né, da sua organização, buscando as falhas e os êxitos que você possui na organização. A identificação de empresas do seu ramo de excelência, né, onde você analisa empresas com uma boa eficiência, né, uma boa eficácia, assim traçando objetivos, né, com base nas empresas de excelência. A identificação de melhorias de processos no mercado. E, com base nos métodos adquiridos, você pode definir um método de alcance para os resultados desejados. Bom, em resumo, o benchmarking é uma ótima estratégia, né, para as empresas que querem aprender com os erros e os acertos de suas concorrentes. Porém, é necessário uma boa gestão da sua organização, né, para que possa ser utilizada essa metodologia da melhor maneira possível.